Irmãos, hoje nós vamos ver os versos de 12 a 19 desse capítulo, mas para nós relembrarmos aqui o contexto desse texto, nós vamos fazer a leitura desde o verso 1. Então, abra sua Bíblia em Atos 12, e aí vamos ler dos versos 1 a 19, e aí depois a exposição vai ficar apenas os versos 12 a 19, mas é importante nós lermos todo o texto para recordarmos aqui o contexto, o que está acontecendo nesse capítulo. Então, se você encontrou o texto, acompanhe comigo a leitura, Atos 12, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava os judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E assim Pedro estava guardado na prisão. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Põe a capa e siga-me. Então saindo, Pedro o seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua. E logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou: Anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Queridos, vamos ter mais uma palavra de oração antes de iniciarmos com a exposição e as explicações aqui do texto. Vamos pedir a direção de Deus mais uma vez. Pai bondoso, mais uma vez aqui nós nos colocamos diante da Tua Santa Palavra em oração, pedindo para que o Senhor prepare o nosso coração, que o Senhor nos ajude a entender aquelas partes do texto que são difíceis a nós, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor nos guie aqui na Tua verdade. Que possamos aqui extrair desse texto diversas aplicações à nossa vida, coisas que possam realmente ser úteis a nós e nos fortalecer na nossa fé no Senhor Jesus. É o nosso desejo e oração em nome de Cristo. Amém. Irmãos, a Bíblia, ela afirma que Deus é quem se revela a nós. Nós, seres humanos, não temos como obter revelação de Deus por nós mesmos. O Senhor tem que vir e o Senhor tem que se revelar. Nós não conseguimos ir até Deus, chegar no lugar onde Deus habita e ter uma revelação de Deus. Deus, ele se revela. É isso que a Bíblia ensina para nós. Deus se revela ao homem.
E existe dentro dessa revelação, uma revelação que nós chamamos na teologia de revelação geral ou revelação comum, que é um tipo de revelação sobre Deus que está disponível a todas as pessoas. A revelação de Deus que é vista, por exemplo, na criação, na natureza. Você olha para o mundo e você pode ver Deus ali. Você pode ver as marcas de um Criador poderoso na criação, no universo, na natureza. Existe também uma revelação de Deus em nós, dentro de nós mesmos, na nossa consciência. Nós somos seres adoradores. O ser humano adora a algo. Ele tem a necessidade de prestar culto. O ser humano, ele tem uma consciência que sabe o que é certo e errado, que há culpa quando algo errado acontece. Isso está dentro de todo ser humano. E isso faz parte da revelação de Deus, esse senso de moralidade que nós possuímos. A Bíblia também coloca que a própria história da humanidade é uma revelação de Deus. Nós podemos olhar para a história e ver o agir de Deus ao longo da história. Tudo isso é Deus se revelando para a humanidade. Uma revelação que está acessível para todas as pessoas. O Salmo, por exemplo, 19, verso 1, afirma isso de maneira bem clara. Lá é dito que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Esse texto afirma isso de maneira bem clara. Se nós olharmos para o céu, para a natureza, para o universo, essa criação de Deus prega, proclama, está anunciando que existe um Deus poderoso e que criou todas as coisas. É a revelação geral de Deus. Mas além dessa revelação acessível a todos, existe uma revelação que na teologia é chamada de revelação especial. Uma revelação específica, direta, que nós encontramos hoje nas páginas deste livro aqui, que possivelmente você tem em mãos. Aqui nós encontramos uma revelação especial de Deus. Por quê? Porque este livro afirma ser, não sou eu que estou dizendo, o próprio livro, a Bíblia afirma ser a palavra de Deus. Em vários momentos você vai ler o texto bíblico e ele vai estar dizendo: assim diz o Senhor. E não assim diz o autor, o intérprete ou o profeta. Assim diz o Senhor. Ou seja, a Bíblia é uma revelação direta de Deus a nós, onde Ele fala conosco, onde Ele se comunica de maneira específica, de maneira clara, qual é o seu plano para nós. É aqui, e não olhando para a natureza, que nós conhecemos que há um Salvador neste mundo. E esse Salvador se chama Jesus Cristo. É por meio do texto bíblico que nós compreendemos que nós somos pecadores. A Bíblia afirma isso, não há um justo, não há um sequer. Todos se desviaram, se corromperam, se fizeram inúteis. É a Bíblia que nos diz, não é olhando para a criação que nós vamos descobrir isso. A Bíblia é essa revelação especial, específica. Mas todo ser humano, todos nós, temos acesso à revelação de Deus. Mesmo que somente a geral. Todo ser humano tem acesso a esta revelação de Deus. Deus demonstrando que Ele existe. Deus demonstrando o seu poder. Deus demonstrando os seus atributos. O universo prega sobre isso, a Bíblia prega sobre isso. E sendo algo acessível a todos, todos de alguma forma reagem a essa revelação. Nós não ficamos inertes à revelação de Deus. Nós reagimos a ela. Todas as pessoas reagem a essa revelação de Deus. Seja a geral, seja a especial. Agora, será que todo mundo reage da mesma forma? Claro que não. O texto hoje vai nos mostrar pessoas reagindo à revelação de Deus. Pessoas reagindo de forma diferente a uma demonstração do poder de Deus, que no caso aqui do texto, ocorre por meio de um milagre. Um milagre aconteceu, Deus se revelou ali, se fez presente por meio de uma intervenção sobrenatural.
Ele veio naquele momento da história e interferiu na situação do apóstolo Pedro, que estava preso e que foi liberto. Aí as pessoas aqui vão tomar conhecimento disso, do que aconteceu, e vão reagir de formas distintas. São 3 reações aqui presentes. E essas 3 reações que nós veremos podem ser encontradas hoje, entre nós mesmos. Nós mesmos podemos nos identificar com algumas dessas 3 reações aqui. Nós veremos no texto que, diante da demonstração do poder de Deus, que ocorre ali por meio de uma intervenção sobrenatural, por meio de um milagre, nós encontramos ali pessoas reagindo, em primeiro lugar, com incredulidade, com dúvida. Depois nós vamos ver pessoas reagindo com euforia, com alegria, com júbilo. E depois nós veremos o terceiro caso, a terceira reação de pessoas reagindo com rejeição, rejeitando a revelação de Deus. E eu reforço, queridos, eu reforço isso aqui a vocês. Você está agora, nesse exato momento, diante da revelação de Deus. Você está aqui hoje. E você está diante de uma revelação especial. Não é nem só a revelação geral, que é vista lá fora, que é vista na nossa moralidade. Você está diante da revelação de Deus, daquilo que é chamado de a palavra de Deus. Como você vai reagir a isso? Como você vai reagir ao relato bíblico de uma história que para nós é surpreendente? Talvez você tenha dificuldades para acreditar que isso aqui realmente aconteceu. Que Atos é realmente um livro histórico que conta histórias verdadeiras. De que forma você vai reagir a isso? Será que a sua reação vai ser semelhante à que nós vamos encontrar aqui no texto? Será que ao ler essa história e aprender sobre ela, a sua reação será de incredulidade? Será mesmo? Ah, será que isso aconteceu? Será que essa história realmente foi assim? Ou será que a sua reação diante do texto bíblico será de euforia? Que história incrível! Olha só como Deus é poderoso, maravilhoso. Olha o que Ele fez. Olha como não há limites ao nosso Deus. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ou será que a sua reação será de rejeição? Ah, isso nunca aconteceu. É impossível que algo assim possa ocorrer. Isso é uma grande fantasia. Isso tudo é um relato inventado de coisas que nunca aconteceram. Então nós vamos olhar aqui de perto cada uma dessas reações. E o meu desejo ao final disso é que você seja capaz de se identificar com alguma delas. A primeira reação que nós veremos aqui, diante da manifestação do poder de Deus, de uma revelação que ocorre por meio do milagre e que está aqui no texto, é a reação de incredulidade. E aí nós vamos ver verso a verso aqui do texto, a partir do verso 12 do capítulo 12. Ele começa ali falando que ao se dar conta disso, Pedro, ao se dar conta de que estava liberto da prisão, ao se dar conta de que aquilo não era uma visão, mas aconteceu de fato, Pedro resolveu ir à casa de Maria. Maria era mãe de João, também chamado Marcos. E lá na casa de Maria, muitas pessoas estavam congregadas, estavam reunidas e oravam. Então aqui Lucas nos conta que Pedro, ao ser liberto da prisão, resolve ir até a casa de uma mulher. Essa mulher se chama Maria, mãe de um outro personagem importante, João, também chamado Marcos. Aqui muitas vezes a gente fala de João Marcos como se fosse nome composto, mas na verdade não. João é o seu nome hebreu e Marcos é o seu nome romano. Então era comum naquele tempo, onde havia culturas diferentes, você ter um nome para cada identificação de cultura. Então era João, era o nome hebreu dele, e Marcos era o seu nome latino, nome romano. E este Marcos aqui é o mesmo que escreve o Evangelho de Marcos. João Marcos, ele escreve o seu Evangelho debaixo da coordenação e da aprovação do próprio apóstolo Pedro. Então, quando nós lemos Marcos, Marcos não era um apóstolo. Assim como Lucas não era um apóstolo, e ambos escreveram evangelhos, mas eles escrevem baseado no relato dos apóstolos. Marcos escreve seu evangelho baseado no relato que Pedro deu a ele. Pedro foi alguém presente na vida dele.
E esse Marcos aqui, ele vai se tornar um personagem bem importante da história daqui para frente. Nós vamos começar a ouvir mais o seu nome daqui até mais para o fim do livro de Atos. A sua mãe, a mãe de João Marcos, era Maria. E Maria, você já deve ter percebido que é um nome muito comum entre mulheres judias. Você deve ter visto, né? Várias Marias aparecem no texto. Por que Maria é um nome muito comum? Porque Maria é a forma helenizada do nome da irmã de Moisés, Miriam. Então, muitos botavam o nome do seu filho de Maria porque era o nome, era a referência para Miriam do Antigo Testamento. Essa Maria aqui, ela parece ser uma viúva, e uma viúva com grandes posses. Por quê? Porque nós não vemos menção do seu marido no texto, e a casa dela era uma casa atípica. Era uma casa muito grande para aquela realidade. E por que ela era grande? Porque ela estava ali reunindo uma congregação. Elas tinham ali várias pessoas na sua casa, havia uma reunião. E essa reunião que as pessoas faziam na casa de Maria, a igreja se reunia lá, devia ser algo frequente. Por quê? Porque Pedro, quando ele sai da prisão, onde é que ele pensa em ir? Para a casa dela. Por quê? Porque certamente era o lugar que eles se reuniam para cultuar. Era um lugar onde ele sabia que acabaria encontrando a igreja reunida lá. E ele vai para lá. E o texto segue nos dizendo dos versos 13 e 14. Diz ali, quando ele bateu a porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Irmãozinho, tente imaginar a cena aqui, tá? É tarde da noite. Os acontecimentos desses últimos dias abalaram a igreja. Tiago está morto, o apóstolo Tiago morreu. Pedro está preso no corredor da morte, vai ser morto no dia seguinte. E aí, diante desses acontecimentos que abalam a igreja se reúne para orar. Ela está ali, no meio da madrugada, em vigília de oração, orando, sem cessar, o texto diz, em favor do apóstolo Pedro. E aí, no meio da madrugada, alguém está batendo na porta. Irmãos, trazendo para os nossos dias, é como o seu celular tocar no meio da madrugada. Normalmente não é coisa boa. Tocar o celular no meio da madrugada, normalmente é notícia ruim. É mais ou menos o que estava acontecendo lá. Tá? E aí, quem vai até a porta é uma jovem empregada. Por que ela é uma jovem aqui? Porque no original, aqui nós não temos conservado isso na nossa tradução. Mas lá no original, o termo que é usado para falar sobre Rode é um termo que poderia ser traduzido por menina. Era uma menina muito jovem. É uma menina de idade muito jovem, ali na fase da sua adolescência. E ela foi até a porta e reconheceu que era Pedro, que a voz era de Pedro, e ela ficou radiante. Estavam orando em favor de Pedro e ela escuta Pedro ali. Mas ela não deixa ele entrar. Ela volta lá falar com o pessoal. Irmãos, aqui fazendo uma leitura generosa do texto, generosa em relação à atitude dela. Por ela ser muito nova, não é improvável que Rode ela não quis confiar no seu próprio juízo de julgamento. Sabendo que era algo incomum alguém estar do lado de fora nesse horário, sabendo da perseguição da igreja, do que havia acontecido, talvez ela foi buscar alguém mais velho para confirmar o seu juízo e deixar Pedro entrar. Talvez tenha sido isso. Ela simplesmente não quis confiar nela mesmo, vou deixar um estranho aqui entrar, e daqui a pouco é alguém que quer perseguir a gente, é alguém que está atrás de nós, alguém do exército romano, vai saber, vamos lá conferir, vou trazer alguém mais maduro, mais velho, para poder, então ele abre a porta e aí eu estou tranquila. Talvez tenha sido isso. E por que eu falo que aqui é uma leitura generosa? Porque o texto parece que não nos diz isso, né? O texto vai dizer que ela se deixou levar pela alegria, de tal forma que ela quis logo contar para os outros. Pedro está ali, está batendo a porta, venham celebrar comigo. E aí, quando ela chega para contar, o que eles dizem no verso 15? Rode, minha jovem menina, você está louca. Você ficou louca. E repare o que isso quer dizer, irmãos. Isso aqui quer dizer, Rode, você perdeu o juízo. Rode, você está fora de contato com a realidade.
Rode, você não entendeu o momento em que nós estamos vivendo? Tiago está morto. Pedro está preso. Não existe chance de ser ele ali. É isso que eles estão dizendo. Você não percebeu que você está louco, você está fora de si? Como que vai ser Pedro ali fora? Mas a jovem, ela não se dá por vencida, ela continua dizendo, não, mas é Pedro. E aí então, eles dizem o seguinte, é o anjo dele. Vendo que a jovem insistia com aquilo, que Pedro estava do lado de fora, eles então oferecem uma explicação mais plausível para aquilo que ela estava afirmando. Deve ser o anjo dele. Irmãos, essa explicação que a igreja dá a ela causa problemas para nós hoje. Por que ela causa problema? Porque nós estamos muito distantes daquela cultura, daquele tempo. É difícil entender o que eles querem dizer com isso. Como assim o anjo dele? O que vocês querem dizer com isso? Isso é difícil, nós não sabemos exatamente o que eles querem dizer com isso. Os maiores estudiosos do Novo Testamento, eles têm se dividido em 3 possibilidades sobre isso aqui. Primeiro, Rode é o fantasma dele. Essa é a primeira opção. Por que eles poderiam estar dizendo isso? Porque há registros dentro da cultura judaica de uma superstição que dizia que o espírito de uma pessoa permanecia vagando alguns dias após a sua morte. Havia essa superstição ali do meio do povo judeu. Só que essa alternativa encontra alguns problemas. Primeiro, eles não achavam que Pedro estava morto ainda, eles sabiam que Pedro só seria morto no dia seguinte. E segundo, o termo original aqui usado para anjo, que é o termo grego angelos, ele nunca quer dizer fantasma. Ele quer dizer mensageiro, anjo, mas nunca espírito ou fantasma. A segunda opção é que eles estariam dizendo, olha, Rode, é o anjo da guarda de Pedro. É o anjo da guarda dele ali. E essa posição, ela encontra respaldo num livro chamado Talmud. Talvez você já tenha ouvido falar do Talmud. O Talmud é a maior obra, a principal obra do judaísmo, onde você tem ali toda a tradição oral dos rabinos, dos estudiosos do povo judeu. E o Talmud afirma o seguinte, abre aspas, o anjo designado para guardar uma pessoa assume exteriormente a mesma aparência de quem ele protege. Os judeus acreditavam, eles acreditam até hoje, está no Talmud isso. Nós só não sabemos se os cristãos naquele momento aceitavam essa tradição judaica como parte do seu conhecimento, se eles realmente acreditavam nisso. E a terceira opção que nós temos aqui é que eles teriam dito, olha, não pode ser Pedro, deve ser o seu mensageiro. Por quê? Porque o termo ângelos, que é traduzido por anjo, ele significa literalmente um enviado, um mensageiro. Ou seja, aqui os irmãos estariam dizendo para Rode que ali não poderia ser Pedro, mas era alguém que Pedro havia enviado até eles para dar algum anúncio, algum comunicado. Talvez as suas últimas palavras póstumas, alguma coisa nesse sentido. Então essas duas últimas opções, elas são as mais viáveis, tá? É bem provável que possa ser uma das duas. E aqui você pode ficar com aquela que você achou mais coerente. Pode ser que seja o anjo da guarda, no sentido daquilo que os judeus acreditavam, ou pode ser que eles achavam que era alguém trazendo alguma mensagem da parte de Pedro. Mas independentemente disso, o que chama a atenção aqui é o fato deles não acreditarem que era Pedro. Da igreja não ter acreditado que Pedro poderia ter sido salvo. Deles ter sido liberto ali por um anjo. Esta é a primeira reação que nós vemos aqui. A reação de incredulidade. E é sempre bom que se diga, irmãos, que essa incredulidade aqui, como reação, não é necessariamente ausência de fé. Não quer dizer que eles não eram crentes, por exemplo. Mas é a demonstração de pessoas que ainda têm uma fé imatura. É uma fé que demonstra uma teologia pobre. Que ainda não entendeu o poder de Deus. Que ainda não compreendeu quem é o Senhor. E vamos combinar, queridos, eles não deveriam estar surpresos aqui. Não deveriam.
Eles estavam ali orando, possivelmente pela libertação de Pedro. Orando a Deus, clamando, Senhor, livra Pedro da prisão, livra ele dessa morte. Sem falar que não era a primeira vez que Pedro escapou. Já havia acontecido um milagre antes. Mas mesmo assim eles demonstram uma incredulidade. A igreja demonstra essa fé pequena, imatura. Diante da informação que Pedro estava ali, eles reagem duvidando daquilo que Deus pode fazer. Irmãos, essa é uma reação comum. Eu digo que é comum entre nós crentes. Uma reação que demonstra imaturidade, que demonstra uma fé que ainda não tem muito entendimento. Um tipo de fé que é comum entre nós evangélicos. É comum entre pessoas que acabaram de se converter, que ainda não possuem tempo substancial de instrução doutrinária, que ainda não leram muitas vezes as Escrituras, que têm pouco conhecimento teológico. A fé imatura, ela possui uma confiança imatura. Uma confiança limitada do que Deus pode fazer. E isso se reflete em atitudes. E talvez a gente vá se identificar aqui, irmãos, com essa reação. No caso aqui do texto, essa fé imatura é vista na dificuldade que eles têm de crer que Pedro estava ali liberto. Mas uma fé imatura, ela pode ser vista de diversas outras formas. Por exemplo, um crente, alguém que crê em Cristo, que confessa o Senhor como Salvador, mas que vive com ansiedades constantes. Vive com angústias constantes. Está sempre com medo do amanhã. Está sempre perdendo o sono pelas circunstâncias da vida. Isso não quer dizer que a pessoa não creia em Cristo, mas ela ainda não conhece Deus suficientemente bem. O conhecimento dela sobre o poder de Deus, sobre a sua soberania, ainda é limitado. Ela precisa crescer. Também isso pode ser visto nas nossas orações, irmãos. Quando nós oramos sem confiança. Quem nunca pediu algo duvidando? Quem nunca pediu? Quantas vezes nós não oramos por milagres, e nós ali, na oração mesmo, nós estamos ali lutando contra a nossa incredulidade. Ah, mas será mesmo que Deus pode fazer? Ah, mas será mesmo que Deus vai agir assim? Será? Essa fé imatura pode ser vista muitas vezes em crentes que não conseguem encontrar alegria. Que não conseguem encontrar felicidade. Estão sempre tristes, sempre cabisbaixos, sempre para baixo. Por quê? Porque não entendeu ainda o suficientemente bem o tamanho do privilégio que é ser filho de Deus. Talvez ainda não consegue olhar para a eternidade e encontrar na eternidade o motivo suficiente para uma alegria inabalável. Uma fé imatura. Talvez isso seja visto também na murmuração, onde você encontra crentes que estão sempre reclamando da vida. Toda vez que você encontra, reclama. Ah, mas está tudo muito ruim, está tudo difícil, está tudo... Imaturidade. É não entender ainda o que é realmente importante. Muitas vezes isso também é visto quando nós duvidamos sobre o poder de Deus para mudar alguém. E aí a gente olha para o irmão e pensa, não, mas ele nunca vai mudar. Não, mas esse irmão não tem jeito. Nós vamos ter que carregar ele no colo até o fim. Isso é duvidar do poder de Deus, que ele pode mudar Saulo de Tarso. Ele pode mudar o pior dos pecadores, porque ele não pode mudar qualquer um de nós. Às vezes essa fé imatura é também vista na falta de compromisso com a congregação. De não valorizar o privilégio que nós hoje temos de poder nos reunir, aprender a palavra, ter comunhão. E aí isso é visto como algo secundário, algo sem muita importância. E esses são apenas alguns exemplos, poderia passar hoje só nisso, dando vários exemplos que podem demonstrar uma fé imatura. Mais uma vez, queridos, atitudes assim não necessariamente significam ausência de fé salvífica. Não é isso que quer dizer. Mas isso indica a necessidade de crescermos no entendimento teológico sobre Deus.
de crescermos no nosso entendimento sobre os atributos de Deus, sobre o seu poder. Isso indica que a nossa confiança precisa ser exercitada. Nós precisamos aprender, caminhar, crescer, amadurecer nessa jornada. E aí eu peço, tente se colocar aqui nesse lugar. Tente se colocar nesse momento da história. Se você estivesse lá, na casa de Maria, orando, clamando em favor de Pedro. E aí então vem uma jovem dizendo, Pedro está ali fora. Pedro estava preso, acorrentado entre 2 soldados, com mais 2 na porta e mais 4 aguardando ali do lado de fora para fazer o revezamento. E alguém diz, Pedro escapou. Qual seria a sua reação? Talvez a sua reação fosse igual à da igreja, incredulidade. Ah, não pode ser. Não é possível. Essa menina está louca. Deve ser alguém, mas não é Pedro. A segunda reação que nós vemos aqui no texto é a de euforia. E aqui nós vamos analisar o verso 16 e 17. É dito ali, enquanto isso, Pedro continuava batendo a porta. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tinha tirado da prisão e acrescentou, anuncie isso a Tiago e aos irmãos. E saindo foi para outro lugar. Então aqui é dito que enquanto os irmãos ainda argumentavam com a jovem ali, ainda falavam com ela, Pedro estava lá batendo a porta. Devia estar com frio, devia estar louco para entrar logo em segurança com os irmãos. E ele ficou lá insistentemente tentando entrar. E aí nesse momento, os irmãos que estavam lá na discussão se era ou não era, fazem o óbvio, vamos lá resolver esse mistério. Vamos lá abrir essa porta de uma vez. E ao abrir, a reação não poderia ser outra. Eles ficaram admirados. Aqui o texto ele coloca em palavras como maravilhados, estupefatos, como se fora de si. Eles, aquilo que explode a mente. Nossa, é Pedro mesmo. Daquele espanto inicial, isso se torna gritos de alegria ali. A reação aqui é de euforia, de celebração. Eles começaram a gritar de alegria, a celebrar de uma maneira barulhenta, ao ponto de que Pedro ele entra ali, aquilo começa o alvoroço e ele faz um sinal. Calma, fiquem quietinhos, deixa eu dizer o que aconteceu. E aí então, quando a igreja se acalma, Pedro ele começa a contar tudo o que havia acontecido, como Deus havia o libertado, como o anjo levou ele de lá, tudo. Isso aqui certamente foi um alento para a igreja. Isso aqui certamente foi um momento de alívio, depois de um período tão turbulento. Pensa só, o apóstolo Tiago morreu, Pedro estava preso, as dúvidas estavam ali. Mas será que Deus vai nos abandonar? Será que é isso aí? Nós vamos todos perecer? E aí Deus faz um milagre. E aí eles recobram a confiança. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele interferiu. Ele agiu. Deus ainda está cuidando de nós. E aí o apóstolo diz, olha, vão logo e contem para Tiago. E aqui, obviamente, não era o apóstolo, né? O apóstolo já havia morrido. É Tiago, o irmão de Jesus. Um irmão que Jesus teve que se converte só depois da morte e ressurreição de Cristo, que é o autor da epístola de Tiago, que nós temos na Bíblia, e que em pouco tempo ele se torna líder da igreja em Jerusalém. Tiago ele vai ser o principal pastor da igreja que estava em Jerusalém. E aí Pedro diz, vão lá e contem. Para quê? Para que a igreja pudesse celebrar com eles. Para que todos pudessem saber que Deus estava ali agindo. E aí então Pedro sai de Jerusalém e ele vai para uma outra cidade que o texto aqui não nos diz. Lucas não nos conta qual foi essa cidade que Pedro se desloca. E aqui, irmãos, na saída de Pedro, a gente pode até pensar numa aplicação a nós hoje. Não é porque Deus libertou Pedro de forma sobrenatural que ele ficaria descuidado com a sua segurança. Ele poderia pensar, nossa, eu sou um super-herói agora. Nenhum mal vai acontecer, eu vou enfrentar o Herodes peito a peito. Vamos ver se ele tem mais poder que eu, olha o que aconteceu. Não, o cristão não é assim. O cristão, ele sabe que Deus cuida dele, mas ele não atravessa a rua de olho fechado. Ah, Deus cuida de mim, eu sou filho. Vamos atravessar aqui a Avenida Presidente Vargas, 1h30 da tarde. Aí passa um caminhão, mas Deus, como o Senhor fez isso comigo?
Meu filho, me desculpe, mereceu, né? Não, o cristão sabe, ele tem que fazer a sua parte, ele tem que se cuidar. O cristão ele tem que cuidar da sua saúde física, ele tem que, quando está doente, tomar o remédio, ele não pode ficar nessa, não, Deus cuida, Deus tudo e tudo, e não, nós temos que fazer a nossa parte. Pedro nos mostra isso. Se tinha alguém que podia se achar super-herói ali, era ele. Quero ver quem pode comigo, os anjos vêm e me salvam, deixa me prender de novo. Não, ele sabe que esse momento agora é de se ausentar, de sair dos olhos públicos e ficar um tempo recolhido até que as coisas se encaminhassem e se endireitassem. Mas vamos falar da reação aqui. A reação de euforia, a reação de alegria diante do milagre, diante dessa revelação de Deus mostrando que Ele está cuidando. É uma admiração, é um júbilo, é uma euforia. E antes que alguém diga, mas pastor, é fácil ficar eufórico quando você vê um milagre. É fácil. Até agora eles estavam incrédulos. Daí daqui a pouco viram e estão celebrando. Irmãos, é óbvio que eu vou considerar isso aqui. Nós temos que considerar. Realmente, é sempre mais fácil ficar eufórico quando você tem o privilégio de ver um milagre acontecendo diante dos seus olhos. Mas eu quero demonstrar, por meio desse texto, que a reação que nós devemos ter e que a igreja deveria ter tido era essa desde sempre. Desde o princípio. Não só quando um grande milagre ocorre, mas com todas as pequenas demonstrações de revelação de Deus. Por exemplo, nós todos somos criaturas de Deus, segundo a palavra de Deus. Somos criaturas, Deus nos criou. E quando a Bíblia fala que nós somos criatura de Deus, isso não é simplesmente que Deus nos fez, mas que nós somos dependentes dele. Isso significa ser criatura de Deus. Significa que nós dependemos de Deus para tudo. Para tudo, para as menores coisas dessa vida. Nós dependemos de Deus até para o ar que nós respiramos. Deus nos proveu ar. Você já viu alguém respirando e dando glórias a Deus por isso? Respirando e dizendo, ai, que alegria. Ai, como Deus é bom. Olha que Deus está me dando oxigênio. Alguém faz isso? Nós não fazemos, mas nós deveríamos. Nós deveríamos fazer. O apóstolo Paulo mesmo, ele vai dizer lá em 1 Coríntios 10, 31, que se nós comemos, se nós bebemos, ou se nós fazemos qualquer outra coisa, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Alguma vez você pegou um copo d'água e tomou aquela água e glorificou a Deus pela água? É Deus quem nos dá a água. É Deus quem nos proporciona o alimento. Nós deveríamos fazer isso. Nós deveríamos reconhecer o cuidado e a revelação de Deus nessas mínimas coisas. Na água boa que nós tomamos. No bom alimento que nós desfrutamos. Dos privilégios que nós temos. E digo mais. Para além de criaturas de Deus, os que creem, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, se tornam filhos de Deus. Filhos do Senhor. Alvos do seu amor paternal. Um amor que se manifesta diariamente. Diariamente. Se você é filho, você pode observar o cuidado de um pai amoroso por você. E como nós reagimos às diversas bênçãos que nós recebemos? Será que você se alegra com a simples mudança de pensamento que o Senhor operou na sua vida? Você parou já para glorificar a Deus porque você não pensa mais como antes? E que você teve todos os seus valores mudados pela palavra? Você já agradeceu por isso? Você fica maravilhado com essa nova forma de pensar, pelo fato do Senhor ter aberto os seus olhos para a verdade? Você fica como se fora de si, diante dessa verdade que te fez entender que você é pecador, mas que é a grande salvação para aqueles que creem? Você fica maravilhado com o fato de você ser crente? Você fica eufórico quando você vê alguma pessoa se convertendo?
tendo seu coração transformado pelo Espírito? Você fica eufórico, você fica alegre com isso? Quando nós reagimos da forma correta, irmãos, reconhecendo o agir de Deus em cada passo, em cada momento, nas coisas menos significantes dessa vida, quando nós fazemos isso, nós estamos colocando Deus no seu lugar de direito, como o agente principal. Nós reconhecemos que nós não somos o maior personagem dessa história, mas Ele é. Ele é. A soberania de Deus, ser soberano é ser supremo, é estar no comando, é coordenar todas as coisas. A soberania de Deus para nós não pode ser só um conceito, mas tem que ser uma realidade que nós vivemos e desfrutamos com alegria. Sabendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas, desde aquelas que nós podemos achar insignificantes. Não, mas essas coisas Deus não cuida. Deus cuida de cada momento, de cada segundo da nossa existência. E nós temos que viver isso de forma prática e moldar a nossa vida de acordo com isso. A reação de júbilo diante de qualquer momento onde nós podemos observar Deus agindo, conduzindo, isso deve ser constante, porque isso é uma evidência de que a nossa mente foi de fato transformada. Eu não preciso que um anjo venha e me liberte da prisão para eu ficar eufórico, porque a palavra de Deus deve bastar para mim ser assim. Cuidar, olhar para esse cuidar de Deus deve ser o suficiente para que eu possa ser alegre o tempo todo. Quando eu saio de casa para trabalhar, eu preciso ver Deus mandando sustento. Eu preciso observar Deus proporcionando oportunidades. Ver Deus como alguém que está acima de mim, e por isso eu peço contas de tudo o que eu faço. E aí então, no meu trabalho, eu tentarei sempre ser honesto e servir aos outros da melhor forma possível com o meu trabalho, acima de lucro, acima de qualquer coisa. O meu trabalho é o ministério pastoral, mas eu encaro dessa forma também. Eu presto contas desse ministério a Deus. Há temor todas as vezes que eu subo aqui nesse púlpito para poder falar coisas que não sejam coisas que foram retiradas da minha cabeça, mas do texto. Assim é com qualquer um, qualquer que seja o seu trabalho, a sua função. Você deve saber que no seu trabalho você serve a Deus. E você presta contas a Deus. Ao liderar a minha família, eu sei das responsabilidades que o Senhor colocou sobre mim para ser o representante dele dentro daquele lar. Guardião da fé, guardião da pureza. Eu sei da minha responsabilidade de impor um padrão bíblico de verdade e de amor. Eu sei que eu vou prestar contas diante daquele que me colocou ali. Você precisa saber disso também. Se você for sair para dar uma caminhada, vou sair fazer um exercício, vou caminhar um pouquinho. Você precisa enxergar Deus nas pequenas coisas, nas árvores, no pássaro que está passando ali. Você precisa contemplar esse universo criado por Deus e louvar a Deus por isso. Louvar a Deus pela saúde que Ele lhe concede. Louvar a Deus pela paz que nós desfrutamos de poder fazer uma caminhada. Pelo conforto que nós hoje temos, irmãos. O privilégio de poder sair, caminhar, se exercitar para a glória dele. Nós devemos nessas pequenas coisas, em tudo, olhar Deus. Enxergar Deus, a sua revelação, o seu poder. Nós temos que orientar toda a nossa vida para que Deus seja o maior de todos. Para que Deus seja aquele que de fato se revelou a nós. Ver o seu agir, ver a sua glória e nos alegrarmos nele. É dessa forma que nós nos unimos aqui à Igreja de Atos 12, com euforia, com alegria, com júbilo por uma ação poderosa de Deus que nos ama e cuida de nós. Essa é a reação esperada de alguém que tem uma fé madura, uma fé com entendimento, uma fé que conhece a Deus.
Essa é a reação que você deve buscar na sua vida. Essa é a reação. Você deve desejar, experimentar isso na sua vida. Essa percepção do agir de Deus em todas as coisas. Celebrar o seu poder. Celebrar o seu cuidado. Se sentir amado por Ele o tempo todo. E a última reação aqui do texto é a reação da rejeição. Isso nós vemos nos versos 18 e 19. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Então, quando os soldados caem em si e conscientemente percebem a ausência do prisioneiro, o alvoroço foi inevitável. Como explicar a alguém que escapa de um esquema infalível de segurança? Eles deveriam estar tentando entender, tentando encontrar explicações. Mas essas explicações não existiam. O que aconteceu ali naquela noite era sobrenatural. Era impossível de ser explicado com a lógica humana. E aí logo a informação da fuga chega aos ouvidos de Herodes, do rei, ele ordena uma busca. Vamos encontrar esse homem. Mas Pedro já não estava mais em Jerusalém. Ele não pôde ser encontrado. E aí, diante dessa vergonha, dessa derrota vergonhosa de Herodes, sobrou para quem? Soldados. Foram interrogados. Herodes tinha a esperança de que algum deles confessasse. Fomos nós deixamos ele escapar. Mas não havia explicações ali. Os soldados não poderiam contar algo que eles não fizeram. É óbvio, as respostas que Herodes queria não estavam ali. Herodes já havia sido informado sobre Pedro ter escapado e acontece de novo. Mas ele rejeita a ideia de uma intervenção divina. Mesmo sendo informado do histórico de Pedro, ele decide buscar explicações naturais. Mas essas explicações não existem. E aí então ele conclui que os soldados estavam escondendo os fatos. E aí opta pela pena capital. Os soldados são então condenados à morte e executados. E aqui, queridos, até fiquei pensando se trazia isso ou não mais uma vez. Mas antes de trabalhar na reação de Herodes ao milagre, tem um ponto importante aqui que, mais uma vez, é aqueles textos que nos causam incômodo. Que nos incomodam como crentes. Mas que, por outro lado, mostram o quanto que os caminhos de Deus são insondáveis. Nós não conhecemos a mente de Deus. Nós não temos como discernir todos os seus planos. Nós já falamos bastante aqui nas últimas semanas sobre isso, mas mais uma vez a Bíblia traz isso para nós. Deus decidiu proteger Pedro, mas não protegeu Tiago. Deus livrou Pedro de ser executado, mas ele não fez nada em relação aos soldados. Os soldados estavam ali fazendo o seu trabalho. Eles sofreram as consequências de Pedro ter fugido. E eles não falharam na sua tarefa. É uma execução injusta ou não é? É injusta. Eles foram executados por algo que eles não fizeram. E aí, se nós buscarmos a memória, quando o avô de Herodes, lá no início da história de Jesus, quando ele nasce, o avô desse Herodes foi aquele rei que ordenou que meninos até 2 anos fossem mortos. Lembra dessa história? O Herodes daquele texto é o avô desse Herodes agora. Naquele momento, o rei manda matar todos os meninos até 2 anos. E aí Deus, ele salva Jesus. Salva ou não salva? Interfere na história e manda que José fuja para o Egito. Mas ele não faz nada para impedir que os outros meninos morressem. É difícil para nós lidar com isso. É difícil.
Deus não interfere na morte de incontáveis meninos naquele momento. Como nós crentes que tememos a Deus lidamos com isso? É incômodo. Chega a dar mexe com a barriga, né? As entranhas. E aí muitos tentam defender Deus, como se Deus precisasse de advogado. É comum isso. Você vai ouvir por aí pessoas dizendo, não, veja bem, Deus permitiu que isso acontecesse. Ali no caso, não era Deus, Satanás estava agindo por meio de Herodes. Deus ali não pôde fazer nada. Como assim, querido? Como Deus não pode fazer nada? Ou Deus é soberano e todo-poderoso, ou não é. Se ele pôde impedir Pedro de ser executado, ele não poderia ter impedido os soldados de serem executados? Olha o que vai acontecer na sequência com Herodes. Só corra o seu olho ali. Próximo subtítulo que tem na sua Bíblia. Morte de Herodes. Como é que morre Herodes? É um anjo. Um anjo vem e mata Herodes. Deus poderia ter mandado o anjo matar Herodes antes da execução dos soldados? Por que não fez? Por que Deus não fez? Sabe como nós lidamos com isso, irmãos? Nos humilhando. Nos humilhando. Dizendo, eu não sei. Eu não sei por que Deus fez isso e não fez aquilo. Eu não sei os planos que o Senhor tinha para isso. Eu não conheço nem as pessoas que morreram ali, não conheço nada. Como que eu vou contender com Deus e dizer por quê? Deus o sabe. Nesses momentos, eu preciso apenas crer naquilo que Deus revela sobre Ele mesmo. Quer um texto duro para você ouvir? Deuteronômio 32, 39. É um texto duro, texto difícil, mas que mostra quem é Deus. Ele diz assim, é que o Senhor falando, vejam agora que eu, sim, eu sou Ele. E não há nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. Não há quem possa se livrar das minhas mãos. Irmãos, esse é o Deus da Bíblia. Deus poderia ter impedido a execução dos soldados? Poderia. Mas Deus não o fez. E aí, diante disso, eu posso apenas me humilhar e dizer, somente Tu és Deus. O Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida. Deus é o autor. Deus é o criador. E Ele faz com o ser humano o que Ele bem entende. Eu não sou Deus. Eu não consigo sondar os pensamentos do Senhor. Eu não consigo sondar os seus planos. Eu apenas me humilho diante dEle e reconheço que Ele é Senhor. Eu não sou. E aí, depois da execução dos soldados, Herodes, ele vai para Cesareia, onde ele vai ficar algum tempo, é o que diz o final do texto que nós estamos vendo hoje. E aí, na próxima semana, nós vamos ver em detalhe o que acontece com Herodes. Já que ele não quis reconhecer o evento sobrenatural da libertação de Pedro na prisão, Deus vai dar a ele o seu próprio evento sobrenatural. Deus vai dar a ele. Já que você não reconheceu, você terá a sua própria experiência com o anjo. Só que Herodes ele não vai conseguir contar essa experiência depois. Ele não vai poder dar o testemunho na igreja. Não dará tempo para isso. Mas aqui nesses versos 18 e 19, nós vemos essa terceira reação diante da manifestação do poder de Deus, que é a rejeição. Irmãos, essa é a reação mais comum de nós vermos. É a reação daqueles que andam em um caminho chamado largo. É a reação típica de um homem corrompido em seu pecado, com o coração endurecido ao Senhor. Um coração que, mesmo diante das evidências que demonstram um Criador, o homem duro, de coração corrupto, ele procura explicações. Essa reação foi vista quando Jesus esteve aqui entre nós, onde muitos e muitos, vendo milagres, vendo com os seus olhos o que aquele homem fazia,
gritaram: crucifica-o, mata-o. Muitos viram os milagres e rejeitaram. Depois da morte de Jesus, os líderes religiosos daquele tempo, sabendo da ressurreição, ao perguntar para aqueles soldados que estavam lá guardando o túmulo de Cristo e eles contando sobre o que havia acontecido, sabendo que Jesus havia ressurreto, já havia sido ressuscitado, eles pagaram aos soldados para contar uma mentira. Sabendo, rejeitaram. Essa rejeição continua acontecendo todos os dias neste mundo. Todos os dias, quando alguém acorda pela manhã, abre a janela do seu quarto, olha a natureza, o sol nascendo, toda vez que alguém medita sobre a existência desse universo, como esse mundo foi criado, quando alguém pensa que nós estamos numa bola flutuando no vácuo, a imensidão do universo, a ordem de tudo isso, quando alguém pensa nisso e sai atrás de respostas, quando alguém olha a perfeição desta vida, a perfeição do lugar que nós vivemos e como a manutenção dessa vida, ela depende de inúmeros fatores. E a reação das pessoas do seu coração é olhar para tudo isso e dizer: não há Deus. Quando alguém olha para o universo e diz: não, isso aqui tudo foi originado numa grande explosão. Quando alguém diz isso, irmãos, a pessoa está fazendo a mesma coisa que Herodes. Eu rejeito a ideia de um Criador. Da mesma forma que quando nós pregamos o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, e aí nós demonstramos com argumentos aquilo que sustenta a nossa fé, que a fé cristã não é um salto no escuro, mas que existe razão. Quando nós falamos sobre Jesus, quando nós mostramos o relato bíblico, todas as evidências que confirmam o relato bíblico, e mesmo assim alguém diz: não, esse não é o meu Deus. Eu creio de outra forma. Teve um famoso esses dias que disse que o Deus dele não é o Deus que mandou o dilúvio. Teve alguém que disse isso: não, meu Deus não manda matar criancinhas. Irmãos, isso é rejeitar a revelação de Deus. É rejeitar o único e verdadeiro Deus. É rejeitar Cristo. Rejeitar a Bíblia. Rejeitar o texto como revelação verdadeira de Deus. Irmãos, tudo isso é possível acontecer. Você pode rejeitar. Você mesmo aqui hoje pode estar pensando assim: não, mas isso tudo é muito difícil. É muito difícil de crer. Não, esse Deus não pode ser assim. Talvez você opte pelo caminho de Herodes. E não cabe a mim convencê-lo. Não cabe, eu não tenho como obrigar ninguém a crer como eu creio. Eu não tenho como obrigar você a crer na Bíblia. O que eu posso fazer é te alertar. É te alertar. É dizer o que a Bíblia afirma sobre as consequências da rejeição. É alertar você que se você optar pelo caminho de Herodes, existe uma consequência. E a Bíblia coloca que é uma consequência eterna. E eu faço isso na esperança de que Deus use o alerta para quebrar o seu coração endurecido, com o poder do Espírito e da palavra. E aqui eu quero citar brevemente alguns textos que falam sobre a consequência da rejeição. Olha o que diz Mateus 10, 32 a 33. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar, negar é igual a rejeitar. Aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Depois, Marcos 8,38 diz assim: pois quem, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado,
porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 2 Timóteo 2,12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. E por fim, um texto aqui mesmo de Atos 4, 10 a 12. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Pedro falando sobre a cura de um paralítico de nascença. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os nomes pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos, só há um caminho aqui. Ou nós cremos, ou nós reconhecemos Cristo como Salvador, ou nós pereceremos. É isso que a Bíblia afirma. E talvez você ache isso duro demais, e é duro mesmo. Mas rejeitar uma oferta graciosa de Deus em Cristo, rejeitar a oferta de sacrifício que Jesus providenciou, essa é a questão. O destino eterno é uma consequência de um coração orgulhoso que rejeita. O outro caminho é a humilhação. Entendermos a nossa condição como pecadores. Entendermos quem é de fato Deus. Não é esse Deus que muita gente crê, irmãos. Você precisa conhecer o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é um bonzinho velhinho lá no céu que só fica fazendo coisas boas para todo mundo. O Deus da Bíblia é um Deus de juízo, de justiça. Um Deus que se ira com o pecado e que jamais terá por inocente aquele que é culpado. Esse é o Deus da Bíblia. Nós podemos reconhecer que nós nada somos, crer nele, sermos salvos por ele de uma forma graciosa que nós não merecemos, ou então permanecer endurecidos, rejeitando. Todos nós temos acesso a isso, a essa revelação. Você hoje teve acesso a isso, a revelação especial de Deus. Qual será a sua reação agora? Nós vimos hoje, por meio do relato de Atos, um momento onde Deus se manifestou de forma especial, específica, por meio de um milagre inquestionável. E aí as pessoas reagiram com incredulidade, com euforia, mas também vemos uma reação de rejeição. Nós sabemos qual é o caminho da vida eterna, o caminho da salvação. Nós sabemos que esse caminho é em Cristo, e conhecendo Cristo por meio da palavra de Deus. Nem todo Jesus oferecido aí fora é o Jesus da Bíblia. Você precisa crer no Jesus das Escrituras e ser salvo por ele. O que você fará diante disso? O que você fará diante do que a Bíblia afirma? O que você fará diante da revelação de que você é pecador? E que o seu destino como pecador é o tormento eterno. O que você fará com isso? O que você fará ao saber que existe saída para isso? E essa saída está em Cristo. Como você vai reagir a isso? Pense por um instante e vamos orar. Pai amado, bondoso Deus, eu clamo aqui, Senhor, em favor de cada um de nós. Cada um de nós, para que o Senhor possa derramar teu Santo Espírito, mudando o coração de todos aqui. Mudando o nosso coração endurecido, orgulhoso, que não se dobra à tua palavra e às tuas verdades, para um coração que teme ao Senhor. Que reconhece o pecado em sua vida e que deseja caminhar em união com o Senhor Jesus. Transforma corações, Pai, essa manhã. Muda, Senhor, as disposições, que não sejamos encontrados entre aqueles
que rejeitam a Ti, que rejeitam a Tua revelação, que rejeitam a salvação em Cristo, mas que sejamos encontrados entre aqueles que estão eufóricos porque entenderam da onde foram salvos. Entenderam a obra que o Senhor Jesus fez no Calvário, que entenderam o sacrifício que nos traz paz, que entenderam a necessidade da morte do Cordeiro, do sacrifício, do sangue derramado que nos traz vida. Pai, nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade. Eu sei que muitas vezes nós parecemos essa igreja reunida, orando, mas duvidando do Teu poder. Nos dá esse crescimento, Senhor, nos ajuda a desejar sempre mais, a nunca estarmos contentes com a nossa fé, mas desejarmos constantemente mais e mais do Senhor. Amadurecer ao ponto de poder enxergar o Senhor nas pequenas coisas dessa vida. E em tudo podemos, de fato, dar glórias a Ti. Essa é a nossa oração, o nosso desejo em nome de Cristo. Amém.